A obsessão por podcasts de True Crime leva 3 estranhos que vivem no mesmo prédio em Nova York a unir esforços para desvendar o que está por trás da morte de um vizinho. Uma jovem adulta à procura de rumo, interpretada por Selena Gomez, e 2 reformados do mundo das artes, interpretados por Martin Short e Steve Martin, são o grupo que lidera o êxito Only Murders in the Building. Já se sabe que vão resolver mais um assassinato na 5ª temporada da série. Sim, estão sempre a morrer pessoas no mesmo prédio, mas para recuperarmos a recém-terminada 4ª temporada, tenho comigo Francisco Correia, realizador, autor do cartoon Ernesto do Dia e co-autor do podcast Cacofonia. Vamos tentar perceber como é que a junção de 2 lendas do humor americano com uma jovem atriz e cantora criada pelo Disney Channel resultou numa das mais sólidas comédias dos últimos tempos, mas acima de tudo, e bem ao estilo português, para nós próprios tentarmos perceber que fixação foi esta por Portugal na temporada 4. Bem-vindo, Francisco, muito obrigado. Olá, muito obrigado pelo convite. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Sabemos que é uma cocriação do Steve Martin, que é um jovem de 80 anos. Exatamente. Ainda estávamos a comentar mesmo antes de começar a gravar a idade do Steve Martin, uma lenda da comédia que de repente tem uma ideia para criar uma série que parte da narrativa é baseada no fenómeno de podcast, que é bastante recente, e depois tem um tom muito jovem, tem uma energia bastante leve, simpática, deixa uma pessoa feliz, apesar de também ter assassinatos. Tu que és um assumido fã do Steve Martin, como é que viste esta entrada dele no mundo das séries com esta série? Eu acho que sim, acho que é interessante pegarmos por aí, porque quando vemos a série e vemos esse tom, não conseguimos perceber logo à partida que ele é um dos criadores, não é? Uhum. É dá a ideia até que ele próprio estaria a ouvir podcasts do True Crime e teve esta ideia, certo, e decidiu divertir-se com isso. Sou muito fã do Steve Martin porque ele é talvez uma das minhas primeiras referências de humor, a par com o Eddie Murphy. Uhum. Muito pela minha irmã, que ela adorava O Pai da Noiva. Uhum. Sempre que ela ia ver alguma comédia ao cinema, contava-me com entusiasmo, porque eu era pequeno, não podia ir, e ela contava-me os filmes. Lembro-me dela contar um que era o Sem Vergonha, que é exatamente o Steve Martin com o Eddie Murphy a tentar realizar um filme. Não sei se viste esse. Acho que não. Basicamente, não o Steve Martin é um realizador falhado de cinema, e quer fazer um último, ou melhor, o primeiro filme que seja visto por alguém. E ele quer que o Eddie Murphy seja o ator do filme. Só que ele não tem dinheiro para ele, então fazem um casting para arranjar um look-alike para fazer as cenas fechadas, as cenas em que eles falam. Certo. E depois ele com uma equipa vai perseguir o ator verdadeiro em cenas de ação. E lembro-me que na altura foi um filme que me ligou muito ao cinema e a querer fazer filmes e entrar nesse mundo. Por isso é que esta última temporada do Only Murders in the Building, em português Homicídios ao domicílio. exatamente, certo. que é, pronto, é o que é. Me diz tanto porque é um pouco voltar a esse conceito. Ou seja, a série toda também é meta em todas as vertentes. Uhum. E já tinha um bocadinho da temporada anterior que era baseado numa peça de teatro. Exatamente, no teatro. E esta é quase uma homenagem ao cinema. Até estava a ver que os títulos dos episódios são todos referências a filmes. Exatamente. Há várias referências a filmes em que as personagens nos vão até seguem contando. Os próprios atores que aparecem, não é? Exatamente. Fazem deles próprios, o Zach Galifianakis, o Eugene Levy, que também para mim também é uma referência, nem que seja pelo American Pie em criança de ver.
E o Zé Galifianakis, que se calhar acho que está um pouco destoado. Não sei, eu acho que ele não tem tanto a ver com o Martin Short como tem, se calhar, Eva Longoria e o... Mas sim, acho que é o Steve Martin já não fazia algumas coisas há bastante tempo, não é? Uhum. Ele até vinha a colaborar com o Martin Short, tinham feito um especial que depois foi lançado na Netflix, e de repente o estranho foi, entra na equação uma jovem atriz que vem de base de Disney Channel. Muita gente é contra, mas eu por acaso gosto muito. A dinâmica funciona muito bem. Sim. E aquele tom monocórdico que ela tem. Eu fiquei convencido quando via no filme do Woody Allen. Pronto, não se pode. Hoje em dia não se deve falar dele, não é? Não, então. Mas ela surpreendeu muito no filme em que está com o Timothée Chalamet, nunca sei, troco sempre as duas. Mas ela surpreendeu-me pelo seu tom e pelo timing de comédia que tem. E acho que é uma junção estranha, mas que funcionam os três muito bem. Até porque a série tem um desenvolver de personagens que à partida... que é inesperado, não é? Exato. Porque a premissa é bastante absurda, não é? De repente vamos investigar homicídios que acontecem no nosso prédio. 2, vou dizer, velhadas e uma jovem. Que não têm muito a ver. Mesmo os próprios mais velhos também têm... algum arrufo na relação, mas percebe-se que gostam um do outro. E de repente é um whodunit muito bem escrito, prende mesmo, conseguimos ficar a pensar quem é que será que foi, vamos seguindo, tentando resolver ao longo das várias temporadas. E o tom jovem é o que mais me surpreende, como é que aos 80 anos de Steve Martin e 74 de Martin Short tem a capacidade de se reinventar. Exato. E criar uma série que era inesperada. A vinda deles era estupendamente inesperada. Sim, eu acho que isso é o mais impressionante, que é porque eles se calhar não precisavam de se unir a este mundo atual, e há muitos que o fazem, não é? Se olharmos para o trio, quer dizer, se calhar não é o melhor exemplo, mas o trio do Three Amigos, que é o Martin Short, o Steve Martin e o Chevy Chase. Onde é que está o Chevy Chase agora? Não é? Certo. Fez Community, mas também não soube evoluir na carreira enquanto sénior, digamos assim. E eu acho muito interessante é que tu olhas para a série, para a primeira temporada, e aquilo é tudo silly, nem parece que vai ser uma comédia parva, parece que vai ser... Aqueles filmes que às vezes apanhavas no domingo à tarde, não é? Sim, e ficavas a ver e isto vai ser uma série. Sim, exatamente. Mas desenvolvem mesmo muito bem, e tu sentes que aquela relação do trio é real, não é? Tem um bocado aquele fenómeno que aconteceu com o Ted Lasso, de as pessoas dizerem que era, especialmente ali na altura da pandemia, as pessoas diziam que era uma série que aquecia um bocado o coração, uma comédia deixava feliz. Eu acho que não exatamente da mesma forma, mas acho que ficas contente. Epá, só a ideia disto estar a acontecer de Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short já te deixa feliz. Epá, estão a conseguir resultar a isto. E é interessante mencionar o Ted Lasso, porque também é uma série que não é visualmente bem filmada como Only Murders também não é, que é tudo muito colorido. Ok. No sentido de parece tudo falso, não é? Os cenários em questão, sim. Notas muito o estúdio, aquilo é meio uma sitcom um bocadinho mais trabalhada. E o Ted Lasso visualmente também, o facto das cores serem tão brilhantes, nota-se que é muito televisão, que é um bocado... Tu vês séries de comédia hoje em dia que tentam simular mais o cinema e fazem um tratamento de imagem mais parecido. E estas não, é uma coisa mais artificial. Daí se calhar... Mas achas que propositado de essas cores vibrantes propositadas de alguma forma para a energia da série? Não sei. Estou aqui a puxar um bocado mais pelo teu lado realizador. É assim, eu faria, se eu fizesse, se calhar puxava pelo lado mais cinema, porque também há aquela ideia de parecer mais real e mais cinematográfico. E nós esquecemos um pouco destas séries mais com pouco orçamento dentro dos milhões. Sim, dentro dos milhões, mas que sim, são mais coloridas, mais artificiais, para ser mais fácil de serem filmadas também, não é? E chegamos à 4ª temporada, como eu até ironizei na introdução, de facto estão sempre a morrer pessoas ali na... Eu não sei porque é que eles ainda não se mudaram, não é? Exato. E
Tu sentes que tem uma longevidade esta série ou já não há muito mais para onde ir? Já estamos 4 temporadas, já foram 4 homicídios. Mas a quinta foi. Já foi. A quinta já foi anunciada, Ok. exatamente. Eu, durante esta temporada, pensei que se acabasse assim, estava tudo ok. Eu também. Porque eles estavam a fazer uma ligação tremenda também com a primeira, desde o início, das pessoas que estão envolvidas ou não no Exatamente. crime desta temporada, estavam lá desde o início. Gosto muito do jogo que fizeram e que, se acabasse ali, dei por mim que ficava satisfeito. E as personagens, pelo menos a personagem do Martin Short tinha um fecho Exatamente, principalmente. Né? adequado. Mesmo a Selena também, se podíamos dizer que a personagem da Selena Gomez poderia juntar-se ao grupo dos chamados Westies, portanto do outro lado do prédio do Arconia, onde eles todos vivem. Isso foi a minha storyline favorita, talvez, desta temporada. Os vizinhos do... Sim, os freaks, não é? Exato, e mais pobres. Aliás, uma classe inferior há também. uma própria referência ao filme Freaks, que é um filme dos anos 30, se não estou em erro. Não me lembro do realizador, mas é sobre freaks de circo. E eles têm uma cena em que estão todos a jantar e estão a bater com os talheres a dizer you are one of us. E há uma dada altura na série em que eles estão a jogar aquele jogo ou Hell, exatamente. aquele jogo de cartas que ninguém percebe como é que se joga aquilo. Em que eles também estão assim a bater com os talheres a receber a Selena Gomez. Portanto, há sempre essas referências cinematográficas. Confesso que ao ver a temporada não fui notando tanto, apanhava algumas e depois a ler um pouco sobre esta temporada é que apanhei várias referências, como essa que estás a referir, que eu não tinha toda chegado lá. Mas parece-me que a 4ª temporada, talvez por ter ligado bem, como estavas a dizer, com a primeira, foi não só deu esse fecho que se terminasse aqui até poderia eventualmente ter o círculo, ser não é? fechou o círculo, como achei que foi das mais bem. As personagens tiveram o desenvolvimento certo, foi buscar coisas importantes do passado da série que desenvolveram personagens mais secundárias. Se calhar na segunda e na terceira não tinha acontecido tanto isto. E portanto, por um lado, sinto que chegaram a um ponto em que conseguiram, acho eu, ter uma temporada tão boa como a primeira, o que pode justificar. Então agora continuamos, já percebemos como é que isto se faz. Até porque o espectador depois fica desconfiado, não é? Mas depois também, e eu acho que se isto foi o círculo perfeito, se conseguiram fechar o círculo, para que ir para a quinta, não é? Não sei, é duro. Eu acho que uma pessoa fica a pensar nisso em todos os finais de temporadas desta série. Até porque o Steve Martin também, supostamente, isto era a última cena de atuação que ele iria fazer. Li isso há alguns, esta manhã. E de repente já vai para a 5ª temporada. Será que ele queria fazer 5 temporadas disto? Não. Sim, eu acho que é preciso ter cuidado com estas coisas do whodunit, que é como lá está, tu começas a perceber o esquema. Esta coisa do true crime tem os seus clichês, nunca vai ser a primeira pessoa que tu pensas. Depois vai ser aquela mais sinistra, depois já não é, depois se calhar conseguiste é outra chegar vez. Lá, nesta temporada? Pareceu-me óbvio. No penúltimo episódio. Sim. Também. Ou seja, a apresentação do culpado é muito suspeita. Sim. E tu tens essa retração de ok, se calhar não, mas depois mas fica lá atrás. Fica... Sim. E depois como ele continua a ser estranho. Não vamos aqui revelar especificamente, só para eventualmente quem não viu. Ele ou ela, ou elas. Exatamente. E depois há nesta temporada uma coisa que eu disse que é tipicamente portuguesa, mas uma obsessão por Portugal vinda do nada. Isso é dizer, não é? Sim, o que dizer, porque é esta fixação em que há uma personagem desaparecida e que fugiu para Mr. Dudenoff, professor de cinema, foge para Portugal. Porquê Portugal? Será que tem a ver com o Casablanca, que também é mencionado que era a entrada de imigrantes e de ilegais durante a Segunda Guerra.
Não sei, eu tenho a teoria de que a Disney fez um estudo. Foi ver em que países é que a série se calhar era mais vista ou das mais vistas. Pode ser uma coisa só estatística. Sim, e foi descartando. Achou tipo, se calhar Brasil é muito batido, vamos usar Portugal. E pronto. Eu estava a pensar que era a ligação de país mais próximo da Europa. E até agora com a vitória do Trump, até apareceu uma notícia que o número de pesquisas de Moving to Portugal desde os Estados Unidos tinha aumentado. Ou seja, por acaso pensei que fosse mais essa lógica. Okay. Porque a personagem, a justificação que apresentou era uma pessoa reformada que vivia no prédio, no lado dos Westies, e que decide ir para Portugal e aproveitar provavelmente aproveitar a sua reforma. Exato. Exatamente. Então Depois vimos a descobrir que não. Mas algumas pessoas até ficaram revoltadas com algumas piadas de tipo. Há lá uma, para que é Portugal quando tens Espanha, não é? Quando tens Espanha, não é? E depois é o Ramon Ibérico que. Sim, exatamente. Exato. Mas aparece a bandeira também a certa altura. Uma personagem tem uma bandeira no. Sim. Já não me lembro em que episódio, mas aparece uma bandeira. Também há qualquer coisa com o hino ou não? Agora estou a pensar, o Steve Martin não tem qualquer coisa com o hino de Portugal. Sim. Tem uma parte em que. Portanto, houve uma obsessão estranha. que achas que é uma coisa muito portuguesa esta de olha, falaram de nós? Ou sei lá, os eslovenos, se falassem da Eslovénia também ficavam. Exato, eu vejo Steve Martin a mencionar Portugal, fico contente. Não é? Depois acho só estranho, tipo, mas para quê? Ao menos mostrem-me. Sim. Agora filmem em Portugal, sim, não é? Mostrem-me que há um motivo para dizer isto, mas não, é só um país aleatório que eles escolheram. E depois foi running gag. Sim, mas os portugueses já sofrem isso há algum tempo, que é quando, por exemplo, no Family Guy às vezes aparecia algumas personagens portuguesas que tinham um sotaque de português brasileiro. Family Guy? Okay. Sim, exato. Já não me lembro. Estava a pensar Simpsons, mas Simpsons não aparecia assim. Às vezes aparecia tipo Ronaldo, mas não falava, não tinha cenas. Mas algumas pessoas vi comentários nas redes sociais exatamente sobre isso também, de levamos isto demasiado a peito às vezes. Tipo, é só uma série que por acaso decidiu falar de nós. Parece que a pessoa vai ver a série e vai, okay, mas estão a falar de mim? Não quero. Sim, mas também não é, ou seja, também não é o oposto, também não é um selo de aprovação do país. Calma, tipo, então só somos um país, calhou. Sim, americanos no geral, quando mencionam outros países em séries, nunca é uma coisa boa, não é? Os Simpsons tiveram esse problema com o Brasil. Há um episódio mítico que é. Em que eles vão para o Brasil e a cidade está cheia de macacos e há macacos a roubar tudo, e isso gerou muita polémica na altura. E as pessoas ficaram mesmo chateadas com Simpsons. É um episódio em que é tudo. Imagina, estávamos aqui no estúdio e havia macacos no telhado a roubarem o meu casaco, não sei o quê. E era tipo, mas os americanos têm esta visão do que o Brasil é só macacos a roubar coisas. Há um pormenor interessante, estive a ler sobre a origem da série. E a ideia do Steve Martin era inicialmente serem três pessoas mais velhas. Portanto, seria um Steve Martin, um Martin Short e alguém da mesma idade. E de repente, já não sei, alguém sugere, e se fosse a Selena Gomez? Eles... Gênio, essa frase. Não, mas o Steve Martin disse, quem é a Selena Gomez? Depois foi ver, sabia, não é? Mas não, pronto. E diz que tinha visto o currículo dela, era mais tenso, não sei se é tipo IMDb, do que o do Steve Martin, e ficou... Ok, deixa lá ver. E depois leram e tiveram aquela sensação que nós estávamos a dizer de o tom dela resulta bem com eles, é quase de às vezes meio desprezo de mas ao mesmo tempo se pensar assim num gráfico, o Martin Short é muito expansivo lá em cima, exato, e ela é o baixo para balançar exatamente a euforia geral do grupo. Esta série, nos últimos tempos, eu disse que tem sido uma das mais sólidas comédias que temos recebido nos últimos anos. Concordas com esta afirmação? Eu acho que sim, mas também conheço muita gente que foi desistindo ao longo do tempo. Eu não sei se o que me prende à série, se é só o facto de eu adorar Steve Martin e gostar do trio, mas acho que não, porque tu também estás ligado a ela e ganhou 7 ou 4 Emmys. Não sei, foi muito nomeada, não tenho a certeza quantos é que ganhou, mas eu sei que nas categorias principais acabou por não vencer, até porque existiu aquela questão de Bear na categoria de comédia. Mas eu acho que cumpre
e que agarra, eu acho que sim. Eu também não tenho visto muitas séries recentes. Vi Ted Lasso, vi esta. Ainda não vi aquela dos podcasts também que vocês já mencionaram aqui, que até foi com o Rui Mirama, acho eu. Mas é uma da Netflix de agora. Ok. Que eu por acaso tinha curiosidade de ver para perceber se estas duas séries envolvendo podcasts têm alguma parecença ou não e de que maneira é que são. É um fenómeno também interessante, de repente, podcasts, especialmente o fenómeno de True Crime, ter tido um grande impacto, especialmente na gênese do fenómeno de podcasts, com o Serial, que foi o primeiro podcast que explodiu a nível global. Aliás, na primeira temporada, a personagem da Tina Fey é uma podcaster que eles pedem ajuda. Penso que é mais ou menos baseada na autora do Serial. Sim, mesmo visualmente, a Sarah Koenig. Acho o Serial teve uma adaptação qualquer também, não houve assim um documentário? Houve um documentário depois para a HBO do podcast, exatamente, da primeira temporada do podcast, que foi a mais celebrada. E estavas a falar dos Emmys, venceu, mas foi em categorias de música. Sério? Ou seja, venceu Outstanding Music Composition for a Series e Outstanding Original Music and Lyrics, que é isto é referente à terceira temporada. Exato. Que é uma música que o Steve Martin interpreta, exatamente, aliás, de dois autores já muito galardoados nos Tony Awards em musicais. É o Benji Pasek e o Justin qualquer coisa. A série mas diz. tem o ser meta que ela faz é impressionante, porque ele não só é meta no podcast, como depois a série é adaptada para teatro. Não é adaptada, sim, mas sim. fazem uma peça, então já é o teatro dentro do podcast, agora é o filme dentro do podcast, e é muito fixe eles fazerem essa. Porque vão a todo lado, não é? Vão todos os mídias, só não foram aos jornais, se calhar. Será na temporada 5? Não, exato. Mas já não sei. Não fica claro também o que é que vai ser explorado na temporada 5, porque nas outras nós víamos sempre. Era alguém impactante a morrer. Sim, ou seja, da terceira para a quarta nós víamos que ia acontecer um filme, já sabíamos isso. Na segunda para a terceira sabíamos que ia acontecer um musical, ou uma peça de teatro, pelo menos. Nesta não. Nesta sabemos quem morre já. Sim, mas ficas assim um bocado. Ok. eu até. Não era expectável. Sim, não? eu não sabia que já tinha sido renovada, achava que era só pronto, isto meio que já acabou, mas vai sempre acontecer mais um e mais um. Mais pessoas aqui. Exato. Eu mandava aquele prédio abaixo. Se calhar era o ideal. O Martin Short queria muito sair dali, não é? E viver para a Nova Zelândia, não é? Exato. Com a sua Meryl Streep, que também é outra coisa interessante da série. Conseguiu ter muitas participações externas relevantes de Meryl Streep aparecer na série. E tens a Melissa McCarthy também, Melissa McCarthy nesta, o Zach Galifianakis também, o Eugene Levy, já dissemos, o Paul Rudd. Tens como é que se chama a atriz que faz a personagem que morreu nesta temporada? Jane Lynch. Jane Lynch, não é? Também é que é muito um bom bom, cast. muito bom o arco dela. Sim, é um ótimo. E era daqueles personagens que se calhar estavam mais escondida nas outras temporadas, mas nesta consegue ter um protagonismo muito interessante. O que eu senti mais falta nesta temporada foi talvez mais momentos da realização do próprio filme, que é o que eu gosto de ver quando fazem esta meta de mostrar bastidores. Eles quase que não mostram do filme do que estão a fazer dentro da série. Gostava de ter mais momentos desses. Às tantas parece que não está a acontecer nada, não é? Também estão na fase em que estão a escrever. Certo. Aquelas irmãs são super sinistras, as irmãs realizadoras, não é? Um pouco a gozar com os Safdie Brothers, do Plaza. Temos também Ron Howard a aparecer no. Sim. Eu devo-te confessar que eu não percebo o Ron Howard. Eu acho que como realizador ou como personagem? É um tipo que me aborrece. Se bem que ele fez um documentário muito bom este ano, que é sobre o Jim Henson, o criador dos Muppets, que é da Disney. Eu acho que eles devem ter ido buscar os bastidores desse documentário. Mas eu acho que tem assim, uma carreira desinteressante para mim. Não consigo. Estava-me a tentar lembrar de que filmes é que ele já fez. É isso.
Estava-me a tentar lembrar de filmes é que ele já fez. Mas tenho ideia que é daqueles nomes que vai andando e fazendo uns filmes Sim, que às vezes têm algum impacto, não sei. mas eu preferia dizer que tivesse aparecido alguém mais impactante. Não sei. Um Tarantino, não é? Pois claro. Sim. Não, isso aí Não, era... eu acho que não aconteceria. Sim. Portanto, Only Murders in the Building vai para a 5ª temporada. Achas que vais continuar a ver por Steve Martin ou estás preso? Não, eu hoje em dia vejo pelos 3. Vês pelos 3? Sim. Eu, para mim são amigos já. Eu acho que essa série tem... Já vais. Porque antes víamos o Steve Martin, é tipo, o Martin Short está ao lado, claro, pronto, faz sentido, é a dupla. Agora já vai ser estranho se eles forem fazer projetos só os dois, que é tipo, então, levam a Selena. Tu já viste os espetáculos deles? Esse na Netflix tenho ideia de não ter visto, mas já eles apresentaram, às vezes iam assim a entregas de prémios, não é? E mesmo que não fossem hosts, depois tinham nos uma Oscars, participação. A Saturday Night Live também fizeram um monólogo juntos, acho eu, tenho essa ideia. É que eu por acaso não gosto muito da maneira de stand-up que eles fazem. Stand-up que eles fazem. Sim, principalmente Steve Martin. Ele tem uma carreira louvável e este ano também saiu um documentário da vida dele, não é? Eu não cheguei a ver. É muito bom. A primeira parte só sobre o percurso dele a chegar onde chegou, e a segunda parte sobre amigos de fora a falarem dele. Ou seja, a primeira é como se fosse um documentário só sobre Steve Martin, certo. O segundo é com tudo o que está à volta, os amigos. Há muitas coisas que é ele e o Short a irem ao restaurante onde escreveram o Three Amigos, coisas desse género. Recomendo muito. E está na Apple TV, acho, não é? Sim, acho que é isso. Eu confundo. Mas esta tua paixão, digamos assim, pelo Steve Martin, já disseste que começou um pouco pelos os filmes que não ias ir, não podias ir ver, mas depois o stand-up dele, encontra-se algumas coisas na internet, mas é uma coisa muito absurda. Eu até não tenho ideia de ter visto assim um espetáculo dele completo, mas fui apanhando várias coisas, beat shots, às vezes aquelas compilações do YouTube. É uma coisa muito absurda que se nota que influenciou alguns humoristas, assim, um Bo Burnham, que tem assim um aspecto teatral também, como o Steve Martin tem, mas se calhar o Jim Carrey. Mas eu acho que o Steve Martin é muito mais silly, não sei, às vezes parece que não há ali um texto concreto. Há uma ideia que depois leva a algumas palavras, mas é um estilo diferente e... Sim, eu acho interessante isso. E é uma coisa que nós hoje em dia consideramos inovador, o que é interessante porque ele tem 80 anos. Sim, porque hoje em dia também não vejo ninguém a fazer sem ser ele, se calhar, não é? Até porque ele queria ser mágico. O grande sonho da vida dele era fazer truques de magia. Então o espetáculo dele vai sempre buscar essa coisa do surpreendente e do não estares à espera. Se bem que todo o humor, a piada é não estares à espera e riste, mas ali é mesmo do acontecimento. O que é que ele vai fazer a seguir? Será que vai tocar banjo, vai bater com o banjo em alguém, não é? Sim, ele tem uma do banjo que é todas as músicas em banjo, mesmo que estejas triste, parecem felizes, não é? Tipo... o som do banjo é tipo a morte, mas parece sempre feliz com aquele som de banjo. Mas tens alguma recomendação assim de Steve Martin, uma coisa para vermos? Eu vou recomendar, assim, mas atenção, o filme Além de Only Murders in the Building, sim, temporada 4, claro. O filme não é muito bom, mas eu acho muito divertido, que eu já falei aqui, que é o Bowfinger, em português é o Sem Vergonha. O The Jerk, que é, não sei se conheces a história, é o Steve Martin. Estou muito mal em filmografia de Steve Martin. Mas este se calhar é um dos mais épicos e mencionados assim, coisas tipo Freaks and Geeks e etc. Que o Steve Martin é um homem branco que foi criado por uma família negra e um dia dizem-lhe que ele não é negro e ele fica em choque e vai Isto é a premissa do filme? É, sim. E ele parte para a estrada para conhecer a sua verdadeira identidade. A sério? Sim. Epá, é de 73, acho. The Jerk, é isso? Exatamente. The Jerk. Bem, que premissa estranha. Que para mim tem uma das cenas mais bonitas, que é ele e o seu par romântico a dada altura a tocarem ukulele na praia, à luz da fogueira. Que para mim é das cenas musicais mais bonitas do cinema. Ok. Por isso vou recomendar The Jerk de 1979. 79. Dirigido por Carl Reiner. Exatamente. Mas achas que é olhando para a carreira do Steve Martin, e claramente a conheces melhor do que eu,
podemos dizer que é uma nova fase na carreira e se calhar ainda vem aí coisas, apesar de teres dito que ele até tinha a intenção que esta fosse a última, ou é uma coisa, mais uma das coisas incríveis na carreira do Steve Martin, que nós se calhar até não conhecemos tão bem e devíamos ir procurar. Sim, eu acho que, por exemplo, se fosse a última, tal como esta temporada se fosse a última, era um fechar perfeito se calhar da carreira dele, não é? Ele eventualmente há de parar de atuar, mas há de, sei lá, essas entregas de prémios, provavelmente, é mais fácil se calhar do que passar o dia todo num set com a Selena Gomez e o Martin Short, até porque eles já devem estar fartos. Eu acho que é fácil ficar farto do Martin Short. Mas sabes que eu rimo com todas as expressões dele. Há cenas da série que estão a acontecer e eu estou só a olhar para a cara de Martin Short e estou a rir-me. Às vezes ele é só. Não, é um excelente ator. Sim. Uma loucura. E também tem toda aquela escola da SNL que se nota claramente que depois a interpretar mesmo. Eu acho que é a primeira série escrita que ele. Não, o que o Steve Martin faz. Acho que é isso. Eu acho que o Martin Short não. Eu acho que o Martin Short já tinha feito outras séries, mas, ou seja, coisas completamente guionadas. Acho que é a primeira. E deve haver limite de improviso também a dada altura. Sim. Até porque nota-se que eles ainda têm os seus trejeitos e a sua comédia física ainda está lá. Principalmente há uma cena nesta temporada em que eles têm de andar pelo parapeito do prédio e eles estão de frente estão com vertigens e combinam rodar para ficarem. E nota-se ali muito Steve Martin e Martin Short antigamente. E até há uma ligação emocional nessa cena de superarem o. Exato. Neste caso as vertigens, não é? Que obviamente não foram gravadas àquela altura, mas eles interpretam aquilo muito bem. Estás aí a olhar para os apontamentos? Não, tinha aqui uma frase que eles mencionam que eu acho que resume um bocado a série, que é a humanidade ser maior que o podcast, não é? Porque eles estão a viver para ali, mas do facto que faz com que eles resolvam os crimes é conhecerem-se nas relações entre eles. Daí até pedirem ajuda aos próprios atores que, como estudam vários personagens, conhecem muito bem as relações humanas e o comportamento. E também fica em aberto no final da 4ª temporada a possibilidade de eles irem ajudar a resolver um crime que não aconteceu ali, de serem contratados para resolver crimes, no fundo. Portanto, o podcast acaba por. Aí sim, ao domicílio já faz sentido. Sim, finalmente o nome, a versão em português vai fazer sentido. Eles se calhar sabiam. A série às vezes parece o Aqui Não Há Quem Viva. Não sei se te lembras dessa sitcom. Mas sim. Isso é ótimo. O Nicolau Reiner, como o Sr. Costa de Mitas. Exatamente. Sim, o Aqui Não Há Quem Viva é um clássico da SIC. Mas estás a dizer em que sentido? Passares todo num prédio, personagens caricatos. Acho que faz todo o sentido haver uma versão. Se calhar é inspirado no. Bem, o Aqui Não Há Quem Viva também é uma adaptação para Portugal. Acho que é originalmente espanhola. Exatamente. Mas incrível, Aqui Não Há. Nunca me tinha lembrado dessa. E Aqui Não Há Quem Viva foi uma série que ainda teve algum impacto em mim. A mim também. Foi uma lefada de ar fresco quando apareceu. Exato. Não me lembro exatamente do ano, mas eu acho que eles até. Tenho ideia que o Aqui Não Há Quem Viva teve mais impacto em reposição do que originalmente transmitido. Tenho ideia de ter ouvido isto. Assim, numa noites de verão, também tens essa ideia. Tenho, e tenho pena de nunca ter visto tudo de uma ponta à outra. Não está na Opto. Salvo publicidade mas se quiserem dar uma plataforma de streaming da SIC. Se quiserem dar uma subscrição, eu aceito. Podcast do Expresso, mas espera aí, aqui não há. Não está no Opto, mas vamos pedir aqui internamente para tratar. Ponham Aqui Não Há Quem Viva. Francisco, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Para essa. O Francisco Correia está no Instagram em Francisco Correia. Podem também seguir os restantes projetos e inúmeros projetos em que o Francisco está envolvido. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são de Nuno Fox. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. Eu sou o Gustavo Carvalho. Estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar principalmente sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Muito obrigado, Francisco. Nada. Siga-me no Letterboxd. Letterboxd.